o problema está em mim, mas graças a Deus, a resposta está em Jesus. E como é bom entender isso. Talvez ao longo da vida você já tenha dito para alguém: que isso, fulano, o problema não é você, o problema sou eu. De forma que você de verdade não pensasse isso. Mas certamente, se você já viveu bastante e se você já olhou para si, para dentro de si o bastante, você já entendeu que isso sempre foi verdade. Que o problema é você, de que o problema sou eu. Mas como é bom, como é reconfortante entender que, se por um lado nós somos o problema, Jesus é a resposta. E pela graça de Deus, Jesus é a resposta. É isso que nos alegra, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos anima a enfrentar as adversidades da vida. Entender a graça de Deus e entender nessa graça como Jesus é a resposta para um problema que sou eu. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa leitura de hoje, que nos levou do texto de Romanos, no capítulo 4 até o capítulo 7, e até chegarmos a essa conclusão da nossa leitura de hoje, entendendo que o problema está em nós, mas de que a resposta está em Jesus. Vamos lá, vamos para o nosso texto. Ontem nós falamos do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e vimos Paulo traçando um argumento, dizendo que os gentios eram pecadores e indesculpáveis. Assim como os religiosos, os judeus, que, mesmo conhecendo a lei, viviam como gentios e não serviam ao Senhor, e não eram obedientes ao Senhor, também eram iguais aos gentios, porque cometiam os mesmos pecados, também eram indesculpáveis. Logo, todos nós somos indesculpáveis, somos pecadores diante de Deus, todos são pecadores. É com essa ideia que nós concluímos no capítulo 3. A partir do capítulo 4, ele vai falar então, ele vai tratar melhor sobre essa questão então da fé. Ok, se a salvação é pela fé, se a justificação é pela fé, mas como conciliar isso com algumas ideias que talvez esses judeus, esses homens viessem carregando há tanto tempo, associando a sua salvação à lei, à sua justiça. Paulo vai trabalhar isso um pouco melhor. No capítulo 4, ele trata de Abraão. E ele vai usar o exemplo de Abraão para ajudá-los a entender como é a fé que salva e não atos de justiça. Ele olha para Abraão e diz: olha, por exemplo, Abraão, vamos considerar Abraão o fundador da nossa fé, o fundador da nossa nação. Foi ele que fundou a nossa nação. O Senhor disse que Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. É isso que a palavra nos diz, que Abraão creu e por isso foi considerado justo. Da mesma forma, Davi, quando falou a esse respeito, disse como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então, tanto Abraão como Davi tinham o entendimento de que era a graça de Deus que concedia o perdão pelos pecados, e pela fé esses pecados eram perdoados e poderiam ser feitos justos. E aí ele vai usar o exemplo da circuncisão. E ele diz, pensa comigo, Abraão, o que é que veio primeiro? Ele foi circuncidado porque ele era justo, porque ele foi justificado, ou ele foi justificado depois que foi circuncidado? Não. Abraão foi justificado pela sua fé e por isso ele foi circuncidado. A circuncisão veio depois da justificação que veio pela fé. Logo, não é a lei, não é a circuncisão que tornou Abraão justo, mas o contrário. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo, é o que ele diz já no finalzinho, no verso 22 do capítulo 4. E ele encerra o capítulo dizendo, Jesus nosso Senhor, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. E é por isso, por essa convicção de que Jesus foi feito sacrifício em nosso lugar e pelo seu sacrifício nós somos justificados, que nós podemos então encontrar alegria. Uma vez que pela fé nós somos declarados justos, temos paz. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Agora nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus fez. Se nós estávamos condenados nos nossos pecados, por causa da ação, da obra redentora de Jesus, agora nós podemos ter paz e desfrutar da confiança de que
participaremos da glória de Deus. Por isso também nós podemos enfrentar as nossas provações com alegria. Nos alegramos ao enfrentar as dificuldades, ao enfrentar as provações, porque nós entendemos que essas provações vão produzir em nós perseverança, vão produzir em nós um caráter aprovado, vai fortalecer a nossa esperança. Deus nos conduz nessa jornada de fortalecimento, de amadurecimento, e amadurece em nós esse espírito e vai concluindo em nós esse trabalho que é iniciado com o ato de Jesus e com a graça que nós recebemos de Jesus. Também nesse capítulo 5, temos um dos textos mais bonitos das Escrituras, em que Paulo nos lembra que Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E ele vai dizer, olha, talvez alguém morra por uma pessoa muito boa, talvez alguém tivesse disposto a morrer por um familiar, por um filho, mas ainda é difícil. Agora, Deus provou de verdade o seu amor quando ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nos trazendo livramento da ira de Deus. E por isso fomos reconciliados, e assim o Senhor nos reconciliou, nos deu a salvação. E essa é a grande diferença, por exemplo, entre Adão e Jesus e Cristo. Se por um lado, em Adão, por um homem, o pecado entra na humanidade e acaba atingindo a todos nós, Jesus nos mostra ser muito maior e melhor do que Adão, quando por meio de um único homem a salvação se estende e a graça pode alcançar a toda a humanidade. Mas aí então Paulo vai tratar sobre algumas perguntas e conflitos que talvez vinham surgindo ou que na cabeça dele pudessem surgir a partir dessa explicação. Ele lança uma pergunta e logo em seguida responde no capítulo 6. Então, diante disso, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Ok, então, se eu não sou salvo pelas minhas ações, é pela graça, então, talvez alguém possa dizer, não, beleza, então deixa comigo, que agora eu vou pecar com vontade para que a graça superabunde. E será que é isso? Claro que não, é a resposta imediata que Paulo dá. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos assumindo um compromisso com ele. Ele vai usar, por exemplo, a imagem do batismo para dizer, quando somos pelo batismo, nós morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Nessa ação de morrermos para o pecado, de morrermos para o mundo, nós nos entregamos ao Senhor e a vida que o Senhor tem proposta para nós. Em Jesus nós somos livres do poder do pecado, para nos tornarmos escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, considerem-se mortos para o pecado, mortos para o poder do pecado e vivos em Deus, vivos em Jesus, vivos para a santidade. E entendam que o corpo de vocês foi liberto do domínio do pecado, para que vocês possam viver submissos e escravos do Senhor. Até que chegamos no capítulo 7, o último capítulo dessa nossa leitura de hoje, quando ele vai continuar dizendo, olha, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com ele, com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Não é mais a lei e um amor à lei que deve reger o coração de vocês, mas o entendimento da graça do Senhor e sendo regidos por Cristo, que agora está com Cristo, sabendo que estaremos unidos com ele, porque fomos alcançados pela sua graça salvadora. Não porque a lei seja um problema, e o problema não é a lei não é pecaminosa. E ele levanta também essa questão, né? Talvez alguém pudesse levantar e dizer, não, mas então a lei sempre foi um problema? O pecado então está na lei? Paulo vai responder mais uma vez, claro que não. O problema não está na lei. Se não fosse a lei, eu jamais saberia, por exemplo, que cobiça é pecado. Mas uma vez que eu sei que cobiça é pecado, o pecado usa esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. E aqui ele vai falar sobre essa questão que tantas vezes, esse conflito que tantas vezes nós vivemos, de saber que algo é errado, mas parece que aquilo que é proibido nos instiga, nos seduz ainda mais.
O problema não está na lei. A lei é que nos conscientiza do pecado, do erro. O problema está em nós e no pecado que habita em nós, que usa dessa lei para manipular, para incitar os nossos desejos e acaba tornando a lei, usando a lei como um instrumento para produzir em nós os frutos do pecado e nos conduzir e tentar nos conduzir numa direção à morte. Paulo termina o capítulo 7 falando sobre o seu grande conflito e fazendo uma das suas declarações mais sinceras, quando ele diz: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Isso é verdade para Paulo, isso é verdade para mim, isso é verdade para você. E enquanto você não entender e não reconhecer isso, certamente não terá entendido o que significa a graça de Deus e não poderá desfrutar a vida que há em Jesus. O que Paulo está nos ensinando e nos alertando é para o fato de que existe um grande conflito dentro de nós. Por mais que creiamos em Jesus, continuamos e continuaremos a lidar com esse conflito. O desejo de fazer o que é certo, de saber o que é certo, desejar fazer, mas muitas vezes nos pegarmos fazendo aquilo que é errado, aquilo que nós odiamos. E ele diz, eu quero fazer o que é certo, mas não faço, em vez disso faço aquilo que odeio. Em minha natureza humana não há nada de bom, pois quero fazer o certo, mas eu não consigo. E eu percebo que o mal está presente em mim, está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado. Como eu sou miserável, é o que ele diz. Mas nesse contexto de reconhecimento da sua luta, da sua fragilidade, dos seus conflitos internos, Paulo termina o capítulo 7 com uma dose de esperança e de reconhecimento dessa graça, quando ele diz: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Ele é falho. O problema está nele, está em nós. Mas graças a Deus, a resposta está em Jesus. Nessa leitura de hoje, que possa ficar claro para você, assim como é claro para Paulo e é claro e ficou claro para mim a partir dessa leitura, que a graça é que nos resgata, não é o amor à lei, não é a nossa justiça própria, e que e que continuamos lidando com muitos conflitos. Não é porque somos salvos pela graça que deixamos de viver esses conflitos da vida. Deixamos de lidar com as tentações, com as dificuldades, com as provações, mas tudo isso faz parte da existência, e quando nos lembramos que a resposta para tudo, para todas as dificuldades, e a resposta inclusive para a nossa dificuldade de viver em santidade está em Jesus, isso nos inspira a estar e nos motiva e nos capacita a estarmos em paz com Deus, certos de que desfrutaremos da glória do Senhor, de que podemos enfrentar as aflições com alegria, com otimismo, porque o Senhor Jesus está no controle. E é a justiça dele que nos justifica, não a nossa. Que Deus nos dê uma visão equilibrada dessas verdades e nos ajude a colocar isso em prática nas nossas vidas. O problema está em você, mas graças a Deus, a resposta está em Jesus. E isso é bom demais. Deus abençoe você, a sua família. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por isso. Clica aí na setinha e envia essa mensagem para algum amigo. Deus abençoe você. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. E pega firme na leitura de Romanos. Tem muita verdade profunda aqui para a gente tratar. Deus te abençoe.